Rafa, Gerson, e aí? O homem tá no bid já? Tá no bid, entrou hoje, a gente já comentava da parte física do Gerson, né? Tá muito bem, tá treinando normalmente já com o restante do grupo já há alguns dias. O Gerson agora, hoje, finalmente, com o nome regularizado, tudo ok. Tá no bid, inclusive já fazendo vídeos pra TV Cruzeiro, já convidando o torcedor, desde ontem já a venda de ingressos acontecendo, mais de 10 mil já garantiram ingresso para esse jogo de quinta-feira, 6h30 da noite, no Gigante da Pampulha. O Gerson, que vai jogar, a gente tem certeza vai ter minutos, né? Se vai começar ou não entre os titulares, aí é de fato o técnico Tite para poder adiantar ou pelo menos tentar prever o que pode acontecer com relação a esse jogo contra o Democrata. O que dá pra gente adiantar, até para responder também a enquete, Jaime, é que o Cruzeiro vai de fato mesmo poupar a grande parte dos jogadores, ou pelo menos, se não poupar todos, vai poupar grande parte deles, pensando no clássico contra o Atlético, e aí é claro que é o jogo mais importante até aqui, né, o clássico contra o Atlético no domingo, e aí pensando nesses jogadores titulares que fizeram seu primeiro jogo no sábado, né, e aí com essa semana para poder se dedicar mais à parte física, ao treinamento, que como a gente já disse aqui, é claro relacionado ao Atlético, mas a preparação envolve também os profissionais do Cruzeiro com relação à pré-temporada. Então é um momento de intensidade maior. Então o Cruzeiro, com essas duas frentes, começou o Campeonato Mineiro, com os jogadores que estiveram no início da temporada compondo aí o Sub-20 também do Cruzeiro e que acabaram viajando para São Paulo a partir do jogo contra o Tombense no Parque do Sabiá. Então o Cruzeiro com essa outra linha aí, trabalhando há menos tempo, né? Os jogadores os profissionais, se apresentaram, o elenco principal se apresentou no dia 5, né, diferente do restante do elenco que se apresentou no dia 2, então com um tempo um pouquinho menor de preparação. Então pensando nessa preparação para não acelerar esse processo, os jogadores fazendo esse trabalho mais forte, entendendo que quinta-feira, para a preparação do jogo para domingo, seria um tempo curto, então para não acelerar esse processo, segurando os principais jogadores. Então o Cruzeiro vai sim com um time bem alternativo, dá pra gente até imaginar um Cruzeiro alternativo, seria um Cruzeiro forte ainda assim, né? E mesmo que não fosse com os jogadores principais, até porque a colocação no grupo C dá esse conforto para o Cruzeiro, né? Tem 4 pontos de distância para o segundo colocado, então o Cruzeiro está numa situação bem confortável e vai jogar em casa também contra o Democrata. Ô Lélio, se o Cruzeiro vai poupar no meio da semana e domingo joga com o titular contra o Atlético, você acha que o ideal é estrear o Gerson no meio de semana, com o time reserva, ou já colocá-lo no domingo para estrear contra o Atlético? Você acha que coloca ele no meio da semana, para já dar um ritmozinho para ele e tal? Bom, mas é com o time reserva, talvez não seria ideal que ele estreasse com o time reserva, o ideal é estrear com o time titular. O que você pensa, Lélio Gustavo? Aí a gente tem que saber há quanto tempo o Gerson não joga. O último jogo dele foi dia 2 de dezembro. Então ele precisa jogar um pouquinho, sim. Antes de entrar num ritmo mais forte, né? Que promete ser o Super Clássico de domingo. Aí ele tem que jogar um pouco contra o Democrata. Porque uns 30 minutos por aí já seria o ideal pra gente saber dessa condição do Gerson. Mas como sempre foi um atleta, né, na acepção da palavra, fica fácil de você saber, e vendo ele em campo, que ele vai estar bem condicionado. Bom, o Gerson, você esteve lá na apresentação dele, Rafa, barrigudo ele não tá. Não. Pelo contrário. Então, isso aí é só uma questão de ritmo de jogo mesmo, e de repente esses 30 minutos aí, ó, sejam mais do que suficientes pro Gerson estar já até apto para ser um titular no Super Clássico de domingo. Então, e não deixa de ser uma atração também para esse jogo contra o Democrata. E a gente vai ver um fato inédito, hein? Pela primeira vez. É a família Perrella contra o Cruzeiro. Só para lembrar, né? Que é o Democrata. Agora não é o Gustavo Perrella, que é o homem lá da SAF do Democrata, junto com o Zezé, enfim. Se bem que o Alvimar ainda tá lá no Conselho do Cruzeiro, bonitinho e tal. Mas é uma grande atração se o Gerson estrear neste jogo diante do Democrata na quinta-feira. Só o horário que não é bom, né? Mesmo a gente estando no período de férias, 6h30 é um péssimo horário para falar a verdade. Até por isso eu acho que a venda não
não firmou, né? Decolou, não. Ainda não. Em relação aos outros jogos, né, o Cruzeiro na estreia mais de 35 mil, e aí depois o jogo contra o Uberlândia mais de 38 mil. Até agora 10 mil ingressos vendidos. É claro que o anúncio praticamente, né, e essa chamada do Gerson também acaba causando um alvoroço. O torcedor do Cruzeiro está esperando também, claro, a grande contratação, a maior em termos de números do futebol brasileiro, né? Então, é claro que mexe com toda a ansiedade do torcedor. Então, o torcedor está ansioso também para ver o Gerson estrear com a camisa do Cruzeiro. É claro que isso pode melhorar esses números, mas até aqui não são bons, né? Pelo menos em relação ao que a gente acostumou a ver. Mas ainda tem mais 2 dias de venda, ainda tem um dia do jogo, então acho que pode, tende a aumentar também. Dificilmente você vê um Mineirão com menos de 30 mil, né? A gente já se acostumou a ver Mineirão nos jogos do Cruzeiro, ainda que tenha, como aconteceu quando o Pouso Alegre, né, na estreia, tinha um time bem alternativo, para não dizer quase sub-20, né? Mas mesmo assim, mais de 35 mil por lá. Só para corrigir, eu falei dia 2 de dezembro, dia 6 de dezembro. Inclusive o Gerson fez gol nessa última partida pelo Zenit. Então, mais de quase 1 mês e meio, né? Muito tempo. Rapidinho, o Cruzeiro pediu 6,5? Pediu, um pedido do Cruzeiro. Ô Lélio, sabe o que eu penso? Você tem um cara como o Gerson, a atração que é um cara como o Gerson. Eu se sou dirigente do Cruzeiro, eu sento com o Tite e falo assim, Tite, qual que é a sua intenção? Você vai escalar o Gerson como titular nesse jogo do meio de semana? Se o Tite diz pra ele assim, sim, é a minha intenção, eu vou colocar o Gerson como titular. Eu falei assim, então tá, eu quero anunciar isso. Eu quero anunciar isso porque é um jogo, né, menos atrativo do que um clássico, por exemplo, né? E é um jogo que, se eu falo que o Gerson vai jogar, rapaz, é um apelo, né? Se falar que o Gerson vai jogar, todo mundo vai querer ir lá ver o Gerson pra jogar. Então, às vezes, eu acho que falta um pouquinho dessa promoção do jogo, sabe? Você tem o ativo, você tem o cara pra promover o jogo. O jogo da estreia do Gerson, você tem que dizer pro torcedor, falar assim, olha, ele vai estar em campo, sabe? No dia tal, ele vai jogar, pode vir pra poder ver o Gerson. Você não concorda não, Olério? Concorda, aí eu concordo. Aqui, esse negócio aí de achar, não, vamos esconder do adversário, gente. Depois que nós vimos o goleiro do Paris Saint-Germain pegando 4 pênaltis, sabe por quê? Tava todo mundo estudado, quem foi bater ele sabia. Acho que só um que conseguiu tirar ele da fotografia, tá certo? É porque todo mundo estuda todo mundo. E os jogos estão aí. Você acha que o técnico do Democrata não sabe como joga, que seja o time reserva do Cruzeiro? Ou se o Gerson entrar não vai saber como joga o Gerson? Claro que sabe. Então isso aí realmente, se você fizer uma chamada antes, o Gerson vai estar no jogo e tudo mais, pô, vai levar lá muito mais gente ao Mineirão. Isso é uma falha aqui do nosso futebol que eu vou te falar, imperdoável. Imperdoável. E isso aqui sempre aconteceu, né, Jaime? E acaba desvalorizando uma estreia. Eu me lembro, por exemplo, o Rivaldo, cara, tinha sido 2 anos antes campeão do mundo. Pra mim, ele foi o melhor jogador da Copa de 2002. Já tinha sido o melhor jogador do mundo. Tinha conseguido chegar à decisão da Liga dos Campeões com o Milan contra o Juventus. Nem lembro se ganhou. Pô, o cara veio jogar no Cruzeiro, estreou contra o Valério, ninguém falou nada, doido. Mineirão tava vazio. Tava vazio. Então isso aí tem que ser amanhã amplamente divulgado pelo Cruzeiro para ele levar o seu torcedor para ver o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, que é o Gerson. Então tem que ser feita uma festa, com certeza. Claro, é um jogo valendo 3 pontos, mas é uma grande estreia. Um jogador que foi cercado de toda a expectativa e que gerou um chororô da torcida do Flamengo aí, hein? Que, pelo amor de Deus, né? Só pra lembrar. Até agora chorando. Não só chororô da torcida do Flamengo, mas até de jornalistas. Hein, Lélio Gustavo? Lá do eixo do Rio e de São Paulo, mais do Rio naturalmente, né? Tem gente lá que fica assim, desvalorizando, né?
E acabou começando também, né, Lelão, com o não do Caio Jorge, né? E aí acaba reforçando depois com a contratação do Gerson. Você ia falar alguma coisa, Lelão? Desculpa. Não, e ainda tem agora essa história de que o Flamengo tá cobrando 42 milhões na justiça do Gerson, né? Pela rescisão contratual antes da hora e tudo mais. Agora, vamos ser aqui também justos. Vocês me passaram agora a informação que o Gerson hoje gravou um vídeo sobre esse jogo. O pessoal tá preparando isso lá, a gente vai rodar daqui a pouquinho a Aí chamada. sim. É uma chamada convocando o torcedor pra gente até... Mas ele não fala assim, eu vou estar lá, eu vou jogar. Isso ele não fala. Não, fala. não se escala, não. Ele não se escala. Não, mas, né? mas a gravação do vídeo já... Dá a entender que ele vai estar lá. Ele vai Aqui, jogar, com certeza. Você chama o pessoal umas 2 da tarde de hoje. O pessoal, Tempo Esporte, 5 horas, hein? Vai começar. Aí você não vai apresentar, não. É lógico que o cara vai estar. Ele não pode dizer com todas as letras, mas ele vai estar. Então... Mas se é uma ação do clube, sabe? Dizendo, olha, Gerson vai jogar, né? E o Tite às vezes dá uma entrevista e vai e fala o seguinte, olha, no meio de semana eu quero convocar o torcedor do Cruzeiro, porque é o Gerson e mais 10. Mas é porque eu acho... Bom, não tô defendendo, é só... Talvez levantando uma outra possibilidade. Se ele grava esse vídeo e acontece alguma coisa pré-jogo, tem uma indisposição estomacal, uma coisa que... Eu tô de acordo. Aí chamou, convocou a torcida e, pô, ele não pôde. Aí você já tem que dar uma outra satisfação. Ó, ele não vai jogar por isso, a gente garantiu que ele jogaria, mas ou então ele falar, não tô bem pra jogar hoje, não quero estrear, sei lá. Eu tô de acordo. Outro motivo. Eu penso igual. Talvez não faça. O Gerson pode ser... O Cruzeiro tem... A gente fala de rotatividade, que até quando o pessoal prepara lá o vídeo... Eu não concordo, não. Eu acho que se der algum problema, gente, aí você explica que deu problema. O cara deu um problema estomacal aqui e não vai poder jogar, gente. O torcedor vai entender, ué. Eu falei, não, gente, o cara teve um problema estomacal, fazer o quê, ué? O cara no aquecimento, o cara sentiu, não vai poder jogar, o torcedor vai entender, né? Mas quando você chega pro torcedor, eu falei assim, olha, vou ser honesto contigo, mas nem é desonestidade, eu acho que a palavra não é correta. Eu vou ser claro aqui com você, sabe? Se você comprar o ingresso pra poder ver o jogo do Cruzeiro com o Democrata nessa quinta-feira, tem uma grande atração. Tem a estreia do Gerson. O cara vai pro jogo. O cara, sabe? Mas aí é institucional, Jaime. Você tem que combinar isso com o técnico. Isso, sabe? Aí isso, o Tite tá lá. Aí o Tite tá sendo pressionado, aí vamos supor que o adversário tá ganhando, o Gerson não é o jogador ideal pra colocá-lo, embora, assim, você tenha dificuldade de encontrar um cenário em que o Gerson não possa te ajudar, mas, assim, é muita decisão, sabe? Cara, o torcedor vai ver o Gerson o tempo inteiro na temporada. Vai ver o tempo inteiro, sabe, assim. Mas eu falo pra poder ganhar dinheiro, futebol é business, sabe? Em vez de ter 10 mil no campo, você pode ter 40. Não, mas vai ganhar dinheiro durante todo o ano, porque o Cruzeiro tem mandado um excelente público. Durante todo o ano, isso não é problema. Não, mas o clube tem que pensar em ganhar dinheiro sempre, encher o estádio sempre. Fizeram a apresentação cabulosa dos que se contrataram lá. Um tá no Atlético, o outro foi embora brigado com o Cruzeiro, que tá pagando metade do salário. Sabe, assim. Esse é o ponto que eu ia tocar também. Cara. Acho que, assim, o que o Cruzeiro fez no ano passado com relação ao Gabigol e aquele apelo total, né, pro Gabriel Barbosa, né? Gabigol não. Gabriel Barbosa na apresentação. Peraí, não. Essa aqui Gabriel agora. Cadê o corte? Gabriel aqui. Barbosa. Não é Gabigol mais? Não, mudou. Em 2026 mudou. Gabriel Barbosa. Ele Que naquela. isso, bicho? Hã? Que isso? Não, Que você mágoa é essa? Não, pô, só mudei o nome. A gente tem o direito de mudar, ué. Mudei. Gabriel Barbosa. Mas aquela apresentação acho que acabou mudando algumas coisas e o Cruzeiro precisa aprender também, né? Não dá pra trazer o nome de um jogador pra ser maior que o do clube, né? Então, quem vai ao Mineirão quinta-feira vai pra poder acompanhar o Cruzeiro, né? É claro que se tiver o atrativo, um atrativo a mais, que seja o Gerson ou outro jogador, é legal, mas tem possibilidade, por exemplo, do Villarreal, né? Que treinou também, o Cruzeiro tá com uma expectativa muito boa, então de repente até dentro do elenco isso pode não ser muito legal, né? Um cara que pode estrear também, o Villarreal, que é um cara que veio com uma expectativa grande também, claro que não a mesma do Gerson, mas dentro do elenco talvez pode isso não ser muito legal, né? O cara olha e fala, pô, mas tem mais gente pra poder estrear aqui, não só o Gerson, né? E até pra falar disso, 8 jogadores só não tiveram chance com o Tite ainda em 2026, né? E desses 4 por ordem médica, né? O Matheus Cunha, o Vidalba, Marquinhos e o Sinisterra. E aí com a possibilidade de estrear, fazer a primeira partida com o Tite, diminuir inclusive esse número de 8 jogadores sem poder ser observado em campo pelo Adenor, o Gerson, o Villarreal
E aí tem o zagueiro Bruno Alves e o Wallace. O Wallace não foi nem relacionado e aí fica à disposição do mercado e não deve mesmo ter essa oportunidade com o técnico no Tite. É que o Matheus Liberato, que é o nosso narrador do América, vamos estar junto amanhã narrando Atlético e América no Independência. Hoje está na produção do programa e está me dizendo aqui, o vídeo do Gerson tá no ponto pra gente poder mostrar pro torcedor do Cruzeiro. Simbora. Fala, Nação Azul. Já estou no bid, já posso estrear. Conto com vocês quinta-feira lá no Mineirão. Tamo junto. Abraço. Tchau. Eu acho que ele joga, hein? Agora você acha. É porque eu não vi o vídeo. Agora você acha. Eu não vi o vídeo. Eu confesso pra vocês, eu não tinha visto o vídeo. Se você tivesse me perguntado, eu falei assim, olha, o Hulk postou um negócio. Eu ia te falar. Ah, tá. Entendi. Entendi o seu lado editorial. Eu não vi, não.